Esse aqui é o Moto G35 e no vídeo de hoje eu vou testar o desempenho dele nos principais jogos mobiles mais jogados atualmente. Esse aqui é um celular de entrada, teoricamente ele não foi feito para jogos, mas hoje a gente vai ver quais jogos você consegue ou não jogar nele. Mas antes eu vou falar rapidinho das configurações que o Moto G35 tem. De processador ele vem equipado com o Unisoc T760, tem 4 GB de RAM com mais 8 GB de RAM Boost e tem versões com 128 e 256 GB de armazenamento interno. Como de costume eu fiz no Moto G35 o teste do AnTuTu Benchmark e ele bateu 455.564 pontos. O AnTuTu, para quem não sabe, é um aplicativo que testa todos os celulares do mundo e quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do celular vai ser. E essa pontuação é sensacional, cara. O Moto G35 custa mais ou menos uns R$1.000 e nessa faixa de preço ele é o celular que tem a maior pontuação no AnTuTu. Só por isso eu já tô criando expectativa. E é bom eu explicar aqui também, pessoal, que os 8 GB de RAM Boost que o Moto G35 tem vai sim ajudar no desempenho dele, porém não é algo muito significativo. No dia a dia o RAM Boost vai ajudar você a abrir os aplicativos de boa, sem travar, e nos jogos a memória RAM Boost vai ajudar mais a manter o FPS estável. Isso vai fazer muita diferença em aparelhos mais baratinhos assim como o Moto G35. Normalmente esses celulares mais baratos têm muita queda de FPS nos jogos. Além disso, o Moto G35 vem também com 120 Hz de frequência na tela e 5.000 mAh de bateria. As configurações mais importantes para jogos são essas, mas se você quiser saber mais sobre câmeras e etc, eu fiz um review completo dele e vou deixar o link aqui no card caso você queira ver. E pessoal, além de testar o desempenho, mostrando a quantidade de FPS que vai bater nos jogos, eu vou medir também a temperatura que o celular ficou depois de um bom tempo jogando, vou medir se ele esquenta muito durante uma gameplay e vou medir também quantos % de bateria ele perde. Então é isso, o primeiro jogo que eu testei foi o Asphalt Legends. Esse que já é um jogo de corrida de carro bem levinho e praticamente qualquer celular hoje em dia consegue rodar. E aqui no Moto G35 não foi diferente, eu coloquei todos os gráficos no máximo, o FPS no máximo também, e o jogo rodou tranquilo sem travar em nenhum momento e nem apresentar queda de FPS também. O jogo se manteve estável sempre ali na média dos 59 FPS. Outro jogo testado foi o Free Fire. Para quem não conhece, o Free Fire é um jogo de Battle Royale muito famoso e que lá nas antigas era um jogo super leve, praticamente qualquer celular conseguia rodar, mas com o tempo foi chegando várias atualizações e hoje em dia não é mais qualquer celular que consegue rodar o Free Fire com os gráficos no máximo. Aqui eu coloquei os gráficos tudo no máximo e o FPS no máximo também, que é 60, e o jogo rodou de boa, praticamente cravado em 60 FPS em todo o tempo e sem queda. Outro Battle Royale que eu testei também foi o Call of Duty Mobile, e aqui o jogo também rodou muito estável, com uma média de 60 FPS, sem quedas em nenhum momento, só que tem um porém, o próprio jogo limita os gráficos no médio. Alguns jogos fazem isso mesmo em aparelhos mais de entrada sim, para o jogo poder rodar o mais liso possível, mas mesmo no médio os gráficos continuaram bons e a gameplay ficou bem lisa. E agora, outro Battle Royale que eu testei foi o PUBG Mobile. Eu testo bastante Battle Royale porque são os jogos mais jogados atualmente e também são jogos bem pesadinhos. O PUBG Mobile, por exemplo, é o mais pesadinho dos três e aqui é a mesma coisa do COD, pessoal. O próprio jogo limita o gráfico no HD, que é meio que o médio, e no HD o FPS é limitado em 30, mas se você abaixar os gráficos vai liberando mais FPS. No HD o jogo rodou sem travar com 29 FPS de média, o limite é 30, e no balanceado o jogo rodou praticamente cravado em 40 FPS e o limite é 40 mesmo. O próprio jogo não deixa você aumentar mais os gráficos nem o limite de FPS, mas eu acho que se pudesse o Moto G35 ia tancar sim rodar. Mudando o gênero de jogo, o resultado do Genshin Impact no Moto G35 foi bem surpreendente. Esse já é um jogo mais pesado e de cara eu coloquei os gráficos no máximo para ver como que o Moto G35 ia se sair. E o jogo até rodou, pessoal, mas teve bastante queda de FPS. Abaixando pro médio o jogo já ficou mais estável e mesmo na hora das lutas o jogo não travou e ficou com 25 FPS de média. O bom do Genshin Impact é que você já consegue mexer em várias coisas nos gráficos, como efeitos visuais, sombra, renderização, enfim, você mexendo e abaixando algumas coisas e subindo outras, você vai sim conseguir jogar o Genshin Impact com bons gráficos e ainda assim com um FPS estável para manter uma gameplay tranquila. Outro jogo mais pesado que eu testei foi o Diablo Immortal, e aqui o próprio jogo também limita os gráficos no médio e o FPS em 30, mas mexendo nas configurações eu coloquei todos os efeitos no máximo para exigir mais do celular, e com essas configurações o Moto G35 se saiu muito bem e a gameplay ficou praticamente cravada em 30 FPS mesmo na hora do combate. Esse desempenho foi muito bom porque não é qualquer celular que consegue rodar o Diablo Immortal sem quedas de FPS. Agora, para quem gosta de jogos de futebol, eu testei também o eFootball, um dos jogos de futebol mais jogados atualmente. Aqui eu coloquei todos os gráficos no máximo e o jogo teve uma gameplay bem estável com 50 FPS de média. Em nenhum momento chegou a travar e deu para jogar de boa. Outro teste que eu fiz foi com o novo jogo da Garena, Delta Force. Esse já é um jogo de FPS muito legal, de defender e atacar território. Eu pessoalmente estou gostando muito da jogabilidade dele
dele, e aqui o próprio jogo também limita os gráficos e o FPS. O jogo só permite colocar os gráficos no padrão com limite de 25 FPS ou no suave com limite de 30 FPS. Eu acho que daria sim pra jogar com gráficos melhores e manter um FPS alto, pessoal, até porque nos dois testes que eu fiz, o jogo se manteve bem estável e praticamente cravado no FPS máximo permitido. Se pudesse aumentar os gráficos, com certeza o Moto G35 ia conseguir rodar de boa. Enfim, pessoal, depois de todos esses testes, a conclusão que eu tenho é que dá sim pra jogar com o Moto G35 todos os jogos da atualidade tranquilamente. Claro que em jogos mais pesados eu precisei abaixar um pouco os gráficos, a gente ainda tá falando de um celular de entrada, mas em todos esses jogos que eu testei você consegue ter uma gameplay estável tranquilamente. Em alguns jogos, inclusive, o próprio jogo limita os gráficos e o FPS, mas com certeza o Moto G35 aguentaria rodar com gráficos melhores. E como eu disse antes, além do teste de desempenho, eu testei também a durabilidade da bateria e a temperatura que o celular fica depois de uma gameplay. Eu joguei Call of Duty Mobile por 1 hora seguida e o Moto G35 perdeu só 13% de bateria e foi de 29 para 34 graus. A duração da bateria vai depender de jogo para jogo, mas já dá para ter ideia que o celular não esquenta muito durante uma gameplay e que também tem uma boa duração de bateria. Lembrando que o Moto G35 tem 5.000 mAh. O link de onde você acha o Moto G35 pelo melhor preço eu vou deixar aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui porque eu vou te ajudar. E é isso aí, até a próxima.